Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 37ª rodada, ou seja, penúltima rodada. E nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024, tivemos às 9h30 da noite dois jogos. Esses dois jogos poderiam definir o campeão brasileiro de 2024. De um lado, o Cruzeiro e Palmeiras. Se o Palmeiras perdesse ou empatasse e o Botafogo ganhasse, acabaria o campeonato. Mas de um lado, o Palmeiras conseguiu de virada ganhar do Cruzeiro. Então, independente do jogo que a gente vai falar aqui, a final ficou o jogo decisivo, o título, ficou para a última partida. E o jogo aqui em tela, que é Internacional e Botafogo, onde o Botafogo venceu por 1-0, em determinados momentos, né, o Botafogo estava sendo campeão. Só que aí, o Palmeiras, mais uma vez, com muita vontade, muita disposição, às vezes, faltando um pouco do futebol, conseguiu virar o jogo e adiou o título do Botafogo. Está vendendo caro, o Palmeiras está vendendo caro o título para o Botafogo. Cara, mas eu acho que quase que impossível o título não ser do Botafogo. Por alguns aspectos. Acho que o Palmeiras ganha do Fluminense em casa. Agora, o difícil, na minha opinião, já estou até adiantando, né, algumas coisas. O difícil vai ser o Botafogo perder para o São Paulo. E aí eu vou já dizer aqui algumas coisas rápidas. O São Paulo largou o Campeonato Brasileiro no sábado. Assim que o juiz apitou lá na Argentina, Atlético Mineiro 1, Botafogo 3, decretando o título da Libertadores do Botafogo, aqui no Brasil, o São Paulo garantiu a sua vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí o São Paulo, que é o sexto colocado, não tem preocupação com o sétimo, porque o sétimo não consegue ultrapassá-lo. O São Paulo, pela pontuação, ia ser muito difícil alcançar o quinto colocado. Tentar brigar pela quinta colocação, pela quarta colocação, ou seja, quando acabou a Libertadores, acabou o Campeonato Brasileiro para o São Paulo. São Paulo atingiu o seu objetivo, está na Libertadores de fase de grupo. Então parou de jogar. Porque se você pegar o São Paulo, vamos lá, o jogo foi dia 30, né? Sábado passado, dia 30. A final do Botafogo. Aí no dia 1º, o Grêmio jogou contra o São Paulo perdeu para o Grêmio. E aí, nesta rodada 37, o São Paulo joga em casa contra o Juventude e perde para o Juventude em casa. Ou seja, no sábado, quer dizer, no sábado não, no domingo, né? Acabou o Campeonato Brasileiro para o São Paulo. E aí você vai querer que o São Paulo, fora de casa, contra o Botafogo, o São Paulo que brasileiro e nada, não vale mais nada. O São Paulo já é o sexto colocado, ele não perde essa posição. O São Paulo vai fazer força para ganhar do Botafogo, para ver o Palmeiras ser campeão. Esquece. Deixa eu do Botafogo. Então a gente vai falar sobre o jogo que aconteceu nesta quarta-feira, que não deu o título ao Botafogo, né? Porque como a gente acabou de falar, e a maioria sabe aí, o Palmeiras também ganhou, mas o Botafogo fez a sua parte. Ganhou do Internacional fora de casa de 1-0.
E aí a gente vai falar aqui sobre o placar, sobre o jogo e sobre a classificação, rapidamente, porque não tem muito o que falar. Quem viu o jogo não tem muito o que falar. E quem não viu, eu vou explicar rapidamente e você vai entender. A não ser que não queira, mas você vai entender. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, é para falar de política e nem de religião. E se você não quiser, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, aquele coração que seu frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Mais da metade da galera que acompanha não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. É a classificação. Com a vitória, o Botafogo chega a 76 pontos. Fica a 3 pontos do Palmeiras. O último jogo do Botafogo, a gente acabou de falar aqui, é em casa contra o São Paulo. Beleza? Se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão. Vai empatar em número de pontos, 76, só que o Palmeiras vai ficar com 38 vitórias. E o Palmeiras 37. Então o Palmeiras é campeão. Então, para o Botafogo ser campeão, basta não perder. Basta não perder. Não perdeu, o Botafogo é campeão. Beleza? E o Internacional? Bom, o Internacional com 65 pontos, né? Com a derrota. Disputa com Fortaleza quem vai ser o quarto colocado. Hoje o Internacional é o quarto, Fortaleza é o quinto. Aí vai para a última rodada, né, para ver quem vai ser o quarto e quem vai ser o quinto. Porque a terceira colocação o Internacional não consegue pegar. Porque a terceira colocação já é do Flamengo. O Flamengo chegou aos 69 pontos. Não pode pegar o Palmeiras, que é o segundo. E o Flamengo não perde a terceira colocação para o Internacional, que o Internacional tem 65, o Flamengo 69. 4 pontos de diferença. Então o campeonato do Flamengo também acabou. O Flamengo vai jogar o último em casa contra o Vitória, mas o campeonato do Flamengo também, ou o Flamengo ganhar, perder, empatar, não vai fazer a menor diferença, que o Flamengo já é o terceiro colocado. E o Internacional briga com o Fortaleza ali para quem vai ser o quarto ou quinto colocado. Eu, na minha opinião, eu venho falando há muito tempo, para mim, o Internacional iria terminar entre os quatro. Eu só não sabia quem ia sair, se era o Flamengo ou o Fortaleza. Nesse momento, quem está saindo é o Fortaleza. O Flamengo não sai mais, como a gente acabou de falar. Então, eu não sei aqui o jogo do Internacional, deixa eu dar uma olhada aqui. O Internacional joga a última partida exatamente contra o Fortaleza. Exatamente contra o Fortaleza. Então, a última partida do Internacional vai definir quem é o quarto colocado. Para o Internacional, basta o empate. Se o Internacional perder, o Fortaleza é o quarto colocado, o Internacional é o quinto. Se o Internacional empatar, o Internacional é o quarto, o Fortaleza é o quinto. Mas os dois estão na Libertadores, fase de grupos. O Internacional teve uma grande recuperação diante da tragédia que tivemos no Rio Grande do Sul. Falei e vou repetir. Se o Internacional não tivesse tido a tragédia do Rio Grande do Sul, estava disputando cabeça a cabeça com o Botafogo o título. E aí tem alguns outros times, o próprio Flamengo, se não tivesse demorado para demitir o Tite, o Flamengo estaria disputando cabeça a cabeça com o Botafogo. Então aconteceram algumas situações que atrapalharam alguns times, além de não ter isonomia nenhuma no Campeonato Brasileiro. Isonomia nenhuma. Sei que a torcida do Botafogo vai ficar chateada, os meus amigos torcedores do Botafogo vão ficar chateados, mas eu venho falando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando de agora. A minha opinião, essa opinião que eu vou falar agora, que todo mundo sabe qual é, eu venho falando desde o início do Campeonato Brasileiro. E lá no início do Campeonato Brasileiro, ninguém tinha a menor ideia de quem ia ser campeão. Então não é porque o Botafogo pode ser campeão ou o Palmeiras que eu estou falando isso. Não, eu estou falando isso desde o início. Eu sempre falei o seguinte, o Campeonato Brasileiro de 2024 não tem isonomia nenhuma. O campeão vai ser um campeão que vai ficar sempre sob desconfiança. Independente do futebol do Botafogo ser muito bom, ser competitivo. Porém,
Foi um campeonato que a CBF atrapalhou demais. Não teve isonomia nenhuma, não teve igualdade nenhuma. O Campeonato Brasileiro não parou para a Copa América. O Campeonato Brasileiro não parou por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, parou 2 semanas, mas já no final. Atrapalhou o Internacional, atrapalhou o Grêmio, atrapalhou Juventude, atrapalhou os outros times, que depois os times podiam descansar. E aí tinha que fazer jogo atrasado. Ou seja, o campeonato de 2024 não teve isonomia. O de 2023 também não teve. Muita isonomia. O de 2024 não teve isonomia nenhuma. Então, um campeonato que não tem isonomia, a validade questionável. Será que os 4 que vão cair, se o campeonato fosse igual, tivesse isonomia, seriam esses 4? A gente não sabe. O que eu digo é o seguinte: o campeonato tinha que ter igualdade para todo mundo. E aí o que é definir eram os jogadores em campo. Mas o Campeonato Brasileiro de 2024 o que definiu muita coisa, não foi os jogadores em campo, foi o calendário. O calendário atrapalhou mais alguns times do que outros. Então, irmão, não me leve a mal a torcida do Botafogo, a torcida do Palmeiras, a torcida do que for. Eu venho falando isso desde o início. Campeonato Brasileiro de 2024, o campeão, um campeão que vai ficar em xeque porque não teve isonomia. Os 4 que caírem vai ficar em xeque porque não teve isonomia. Ou seja, é um campeonato, para mim, completamente manchado, o campeonato de 2024. Mas essa é a minha opinião, pela falta de clareza, sensibilidade e igualdade do Campeonato Brasileiro, que é um produto onde a CBF destrói esse produto. E aí a gente vai aqui rapidamente para o jogo, tá? O que foi o jogo? Cara, o Botafogo só fez o gol, cara. Simples assim. Resultado foi justo? Não. Óbvio que o resultado não foi justo. O resultado não foi justo. O Internacional foi bem superior ao Botafogo. O Internacional foi melhor do que o Botafogo. O Botafogo só fez o gol e não fez mais nada. Depois teve uma chance no segundo tempo lá com o Júnior Santos, que puxou um contra-ataque, mas já estava cansado, acabou perdendo a bola e teve mais um chute só para fora. O Botafogo faz o gol com 5 minutos de jogo, depois tenta aos trancos e barrancos. É isso mesmo. O Botafogo tenta aos trancos e barrancos segurar o resultado. Mas aí, você que está vendo eu falar isso, você vai achar que eu estou debochando. Não. O que eu estou falando aqui aos trancos e barrancos era normal. Ou alguém ia achar que o Botafogo ia chegar, depois de ganhar um título da Libertadores, que jogou 100 minutos com um jogador a menos, depois de manguaçarem por causa do título e com razão, depois de comemorarem bastante o título da Libertadores, não tiveram tempo para treinar, apenas descansar. Você acha mesmo que o Botafogo ia conseguir ter um bom desempenho? Óbvio que não. Foi por isso que eu falei lá atrás que o Palmeiras não podia entregar o osso. Porque a probabilidade do Botafogo perder para o Inter era grande. Porque o Botafogo ia estar cansado, porra. E o Botafogo faz um gol, um golaço, um gol de um time que está com a estima lá em cima, né? Faz o gol com 5 minutos e depois, irmão, só dá Inter. Só deu o Inter no primeiro e no segundo tempo. Mas por que o Inter não empatou pelo menos? Faltou pontaria. Faltou pontaria ao Internacional. Simples assim. E aí, a gente vai pegar aqui os números. Eu resumi o jogo. O Botafogo fez o gol e depois tentou não tomar. E conseguiu não tomar. Por que o Internacional não fez o gol? Porque faltou pontaria. O goleiro do Internacional não fez uma defesa. A bola que foi pro gol entrou. A única bola que foi em direção ao gol entrou. Que foi a do Savarino de fora da área. Só. O Internacional deu 14 chutes. O Botafogo deu 2.
O Internacional deu 6 chutes em direção ao gol. Desses 6 chutes em direção ao gol, 3 foram no meio do gol, onde o Gatito Fernandes pegou e fraquinho. Foi no meio do gol, fraquinho. E o Gatito fez ali, salvou um gol no segundo tempo, né? Ali já dentro da pequena área. Teve uma bola na trave. E teve mais uma outra que agora não estou lembrando, de uma grande defesa do Gatito. Ou seja, o Gatito fez 2 grandes defesas, salvou o Botafogo 2 vezes. Teve uma que bateu na trave e 3 foi na mão dele, porra de cabeçada fraquinha. Posse de bola. O Internacional teve quase 70% de posse de bola. O Botafogo teve menos de 70% de acerto de passe. Nem passe o Botafogo estava conseguindo acertar. O Botafogo não chutou, não atacou, não acertou o passe. Um jogo que não teve muita falta, mas acabou o Botafogo fazendo mais faltas. Impedimentos 5 para o Botafogo, que tentava sair ali num contra-ataque. Escanteios 10 para o Internacional, 1 para o Botafogo. Então, o Botafogo deu 2 chutes, 1 em direção ao gol. O jogo só deu Internacional. Faltou pontaria o Internacional. Mas era compreensível isso do Botafogo. Tá cansado, irmão. O Botafogo tá cansado. Cansado. E aí, o Botafogo foi na vontade, foi na garra, foi na vontade. O Botafogo foi com tudo, menos com a parte física. A parte física do Botafogo esfacelando. Provavelmente, se cheirar a camisa de jogadores o Botafogo após o jogo, vai estar com cheiro de cachaça, parceiro. Que nem o mangaçou, pô. O Botafogo conseguiu o que precisava, que era levar o jogo, levar o resultado para você ganhar o título no último jogo. Porque se o Botafogo perde, a vantagem era do Palmeiras. Se o Botafogo perde, o Palmeiras ia jogar a última partida em casa precisando ganhar só. Mesmo que o Botafogo ganhasse, mas o Palmeiras ia ser campeão. Então, esse jogo, Internacional 0, Botafogo 1, valeu para o Botafogo o resultado. E era o que precisava. Era o que precisava. E, vamos ser bem sinceros, o título vai ficar com o Botafogo. Mas o título do Botafogo vai ser ganho contra o São Paulo, aqui no Rio. O título do Botafogo foi no confronto direto contra o Palmeiras, que ganhou do Palmeiras fora de casa. Essa foi a final. E aí, vamos dar mérito a quem tem mérito. O Botafogo jogou com o Palmeiras 2 vezes e ganhou as 2, jogou com o Internacional as 2 vezes e ganhou as 2, jogou contra o Flamengo as 2 vezes e ganhou as 2. Então, cara, ganhou do segundo, do terceiro e do quarto colocado. As 2 vezes, no turno e no retorno. Então, irmão, muito que merecido o título do Botafogo. Agora é aguardar a última rodada. Teremos aí o Botafogo jogando em casa contra o São Paulo. São Paulo que... Bom, acho eu que o São Paulo pode fazer igual um time fez há um tempo atrás, aonde a torcida do Botafogo, do Fluminense, do Vasco e outras torcidas questionaram. Teve um Campeonato Brasileiro ganho pelo Flamengo, que o Flamengo decidiu em casa no Maracanã, contra o Grêmio. Lembra? Vocês lembram? O Grêmio foi com o time todo sub-23. Estão lembrados? O Grêmio até abriu o placar, depois o Flamengo conseguiu lá virar o jogo com Angelim e foi campeão. Mas o Grêmio não tinha mais nada a perder. O Grêmio não tinha nada a perder. Então o Grêmio foi para lá, botou uma molecada para jogar. Não é muito difícil o São Paulo fazer a mesma coisa. O São Paulo já é o 6º colocado, ganhando, perdendo, empatando, não vai mudar nada. Não é muito difícil o São Paulo ir lá e botar um sub-23. E mais, tu acha mesmo que o São Paulo vai fazer muita força para atrapalhar o Botafogo para ver o Palmeiras ser campeão? Ah, porra. Demais, né? O título já é do Botafogo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.